Paizinho amado, nós queremos nesse momento, Deus, apresentar as nossas vidas a Ti e dizer que nós queremos nessa noite oferecer um culto, Pai, racional a Ti. Nós queremos, Senhor, oferecer a nossa vida e nós Te pedimos que essa mensagem que Tu tens para nós nessa noite possa, Senhor Deus, ser marcante nas nossas vidas, que Tu possas falar poderosamente aos nossos corações e que não fale, Senhor, a Tua serva, mas que fale o Senhor, o próprio Deus, através desse canal tão imperfeito que sou eu, meu Pai. Em nome de Jesus eu Te louvo e Te agradeço. Amém. Não sei se os irmãos estão notando, mas eu estou um pouco rouca, afônica, não sei porquê, mas hoje amanheci assim. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias ou acompanhassem aí no telão o texto que Deus me deu, que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. E antes de a gente ler, eu queria que vocês pensassem um pouco sobre os elementos que tornam uma vida cristã perseverante. Então, vamos ler primeiro o texto, depois a gente comenta um pouquinho sobre isso. Apocalipse 3,10 diz assim: porquanto guardaste a palavra da minha vida, na versão nova, da NVI, diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Vamos ler juntos? Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então a gente observa aqui nesse versículo que há uma bênção para nós, não é? Deus vai nos guardar da aprovação, mas antes há uma condição, que nós guardemos o quê? A palavra da minha perseverança. Então, nós precisamos meditar sobre perseverança. E o que é perseverança? É uma palavra que é derivada do latim, que significa determinação e persistência. Hoje a gente vive num mundo muito superficial, num mundo onde não há perseverança para se terminar um curso, não há perseverança para estar em um casamento, não há perseverança para continuar se relacionando com pessoas, não há perseverança para permanecer na igreja quando a gente mais precisa, não há perseverança para continuar no ministério. Então, a gente vive num mundo hoje que as pessoas desistem muito fácil de tudo. E por isso Deus tem falado ao meu coração. Semana retrasada eu preguei para os jovens também sobre perseverança, em uma outra mensagem, em que o apóstolo Paulo dizia que ele combateu durante toda a vida dele o bom combate, que ele guardou a fé, que ele completou a carreira, e que a gente tinha muito que aprender com a vida do apóstolo Paulo. Mas a gente não tem como aprender nos dias de hoje sobre perseverança com esse mundo, nesse mundo que nós temos vivido. Então, Deus tem colocado em meu coração pregar sobre isso, falar e pedir para as pessoas serem mais perseverantes. E hoje nós vamos aprender quais são os elementos para ter uma vida cristã perseverante. Então, na Bíblia nós temos inúmeros versículos sobre esse assunto, Em Lucas 21:19 diz assim: pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. É perseverando que vocês obterão a vida. A tradução da NVI. Romanos 5 do 3 a 4 diz: gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Então você que está sofrendo tribulação, não se preocupe, porque a tribulação, a sua luta tem um prêmio. Esse prêmio, o primeiro deles é a perseverança. Mesmo que você não consiga o que você quer, mesmo que não seja realizado, concretizado aquilo que você espera, no mínimo você terá mais perseverança. E Hebreus 10:36 diz: porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa.
mais uma condição aqui. Nós vamos alcançar a perseverança a promessa, se formos o quê? Perseverantes. Então ninguém ganha um prêmio, ninguém pode chegar no final de uma caminhada sem ter perseverança. E na Bíblia a gente tem vários exemplos de pessoas que foram perseverantes. Um exemplo muito comum no Antigo Testamento é a vida de Noé. Noé recebeu uma missão de Deus para construir uma arca. E muitos chamaram Noé de louco. Eu imagino que se isso acontecesse lá em casa, coitado do meu marido, porque eu já falo tanto, já reclamo tanto. Imagine se ele inventasse de construir uma arca, não é? Então, quantas pessoas acreditaram nesse projeto? Obrigada, meu irmão. Quantas pessoas incentivaram Noé? Eu imagino que Noé teve muitas dificuldades para realizar essa missão de Deus. Mas ele perseverou até o fim. Construiu a arca, que levou bastante tempo, e alcançou a sua promessa. Outro exemplo de uma vida perseverante. Abraão foi convidado por Deus a sair da sua terra, a deixar toda a sua parentela, para ir para uma outra terra, para alcançar a promessa de ser pai das nações. Aleluia. Então, todos nós, para alcançarmos a promessa, nós temos que ser perseverantes. Um outro exemplo foi de Sara. Sara tinha um sonho de ter um filho, mas mesmo velhinha, ela não desistiu de perseverar. Ela perseverou em oração, mas nessa perseverança, Deus deu a ela aquilo que ela sonhava. Porque a palavra de Deus diz que se formos perseverantes, vamos alcançar a promessa. Oh, aleluia. Você crê nisso? Então diga, aleluia. Eu vou alcançar a minha promessa. Eu vou ser perseverante. Então, ainda tem um outro exemplo que nós podemos observar no Antigo Testamento, que é a vida de Moisés. Moisés, ele foi muito invejado pelos seus liderados, ele e Arão, porque o povo reclamava demais, o povo queria ir por um caminho diferente, e apesar dos milagres que Deus operava por meio da vida de Moisés e pela vida de Arão, ainda assim o povo estava ali reclamando, murmurando, idolatrando. Era Deus mandando milagres, Deus mandando, maná do céu, Deus abrindo o mar vermelho e o povo reclamando. Mas o que foi que Moisés fez? Continuou perseverante. E aí, quando ele continua perseverante, o povo chega a Canaã e entrega a missão para Josué. E Josué continua e depois dá a missão para outro. E é assim que deve ser a nossa vida cristã. E eu vou encerrar essa série de exemplos com a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, talvez de todos os personagens bíblicos, seja a pessoa que mais foi perseverante. Eu não tenho dúvidas que, para mim, pelo menos eu penso que Paulo, foi uma pessoa assim, que tem tanto a nos ensinar com relação a isso, que nem na prisão, quando ele estava dentro da prisão, ele parava. Ele sabia bem do propósito de Deus na vida dele. Aleluia. Um outro exemplo que a gente tem é a vida de Daniel. Daniel foi um jovem marcado pela integridade. Então, Daniel sofreu muito quando foi chamado para estar ali naquele palácio como presidente. E ele começou a ser invejado. Quando ele chegou, ele começou logo a polemizar, porque ele decidiu não comer das mesmas coisas, né, dos manjares do rei, aquela comilança toda. Ele disse, não, posso não. E aquilo já deveria despertar em alguém o quê? A antipatia, não é? Quando você chega no lugar, tem regras. Ah, não, isso aqui eu não posso. Eu não, porque a minha fé não permite. Então eu não vou comer isso aqui, não. E aí, pelo fato de Daniel estar obedecendo a Deus, depois ele se tornou mais forte do que os demais.
ele era um dos mais fortes do que os demais. Por quê? Porque Deus permite que alcancemos a promessa quando somos perseverantes à sua palavra. Amém. E aí, Daniel, mais na frente, porque parece que as tribulações, quanto mais você luta por uma causa, quanto mais você está ali servindo ao Senhor, quanto mais você busca por ser uma pessoa íntegra, uma pessoa correta diante do Senhor, mais as lutas sobrevêm. E aí, os amigos, né, as pessoas que estavam ali próximos a Daniel, começaram a se inquietar e dizer: a gente precisa encontrar alguma coisa para incriminar esse rapaz, porque ele fica o tempo inteiro orando e não se curva diante do nosso Deus, não se curva diante do rei. E havia um decreto, né, que toda pessoa que agisse dessa maneira seria o quê? Lançado na cova dos leões. E foi assim com Daniel. Então, apesar de o rei ter uma simpatia por Daniel, gostar de Daniel, ele não podia falhar naquilo, e Daniel acabou sendo levado para a cova dos leões. Mas no final, porque Daniel perseverou firme na sua fé, porque Daniel continuou firmado nas promessas de Deus, o que acontece? Deus livra Daniel da cova dos leões. Ô Daniel, será que o teu Deus te salvou? Por acaso aquele Deus que tu se curvava 3 vezes ao dia, será que ele pôde te livrar? Ó rei, vive eternamente. O meu Deus me livrou da cova dos leões. Você crê que o seu Deus, ele pode te livrar da cova dos leões? Você crê que o seu Deus, ele pode te livrar das tribulações que você tem passado? Você crê que o seu Deus pode resolver um problema insolucionável? Eu creio que Deus pode. Mas nós precisamos também saber de uma coisa, que precisamos manter a nossa fé perseverante. Nós temos muito que aprender com a vida dessas pessoas. Existem também alguns exemplos, inclusive atuais, né, de pessoas que, infelizmente, não têm permanecido na fé. Quantas pessoas já estiveram aqui, já fizeram um concílio, mas não estão aqui hoje? Será que é por causa da igreja? Será que é porque nós não temos tido cuidado com essas pessoas? Será que é isso? Ou será que essas pessoas não têm conseguido se manter perseverante? Não têm conseguido manter perseverante a sua fé? E um exemplo bem assim, um pouco polêmico e bem atual é o exemplo da esposa de Kaká, né, o nosso craque do futebol, Carol Celico, que deu uma reportagem à revista RG. Trouxe até a revista aqui para vocês verem. Essa revista aqui que tem Carolina Ferraz na capa. E aí, ó, a Rafinha já colocou aí a foto dela. Então essa foto foi colocada, esse ensaio foi para essa revista. E aí eu li essa reportagem inteira, né, porque eu precisava mostrar isso para os jovens. E eu fiquei assim, impressionada com o fato, aliás, as coisas que ela falava na revista. Então, Carol Celico, que foi pastora, ela, juntamente com seu marido Kaká, estava numa igreja, frequentava uma igreja da bispa Sônia Hernandes, né, uma grande igreja, e de repente não está mais. Eles não estão mais frequentando nenhuma igreja. Eu estou falando isso porque isso é algo público. Está aqui para todo mundo ler. Não estou querendo expor a vida de alguém que não quis ser exposta. Eu estou expondo a vida de alguém que publicou tudo que eu estou falando em uma revista. Por isso que eu estou falando isso aqui. E aí, o que ela fala na revista, que o motivo pelo qual ela saiu da igreja, foi que ela fazia as coisas para agradar os outros. Ela fazia as coisas para agradar as pessoas e não a Deus. Eu fiquei assim, pensando, mas isso é um problema nosso. Quando a gente faz algo para agradar os outros, isso é um problema nosso. Não é de Deus e nem dos outros.
Os outros não têm culpa se você quer fazer as coisas para agradá-los, não é verdade? E esse foi o motivo que ela fala na revista. Nós temos um compromisso de fazer as coisas para agradar a Deus. Nós temos um compromisso com Deus. Realizar as coisas para as pessoas é uma consequência, é algo natural. Mas quando isso passa a ser o seu foco, você não vai conseguir resistir. O fracasso em perseverar tornou algo normal nos dias de hoje. E aí, eu fui procurar algumas coisas mais na internet sobre sobre ela. E hoje eu encontrei uma outra coisa. Ela publicou em uma rede social que está com vontade de começar a ler a trilogia 50 Tons de Cinza, que é uma coleção de livros eróticos. Ou seja, alguém que foi pastora, alguém que tinha uma vida cristã, isso certamente, claro que sim, pode acontecer com qualquer um de nós. Pode. Nós precisamos, por essa razão, estar cada vez mais buscando o Senhor e estar recebendo a graça de Deus para que a gente não se desvie do Evangelho, para que a gente não se afaste dos nossos irmãos. E eu fico impressionada de ver alguém que experimentou do amor dos irmãos. Como é maravilhoso a gente estar aqui na igreja, na companhia de vocês, ao invés de estar lá fora e alguém escolher estar lá fora, no ruge-ruge de um shopping de final de semana tão cheio, no ruge-ruge de um show, com pessoas que estão ali se acabando nos vícios, ao invés de estar na casa de Deus, nessa paz, nessa tranquilidade, recebendo bênçãos, porque enquanto nós estamos aqui, Deus trabalha ao nosso favor. A sua casa está sendo guardada, você está sendo ministrado pelo Espírito Santo, as orações são voltadas para você, você está sendo abençoado. E como alguém pode escolher estar lá fora, estar aqui dentro? Então, há exemplos também assim. Mas Deus nos fala alguns conselhos para que a gente não possa seguir o mesmo caminho. Porque nós não somos melhores do que essas pessoas. Não. Nós não somos melhores daquelas pessoas que se desviam do caminho. O que nós temos é que tido acesso à palavra de Deus. Nós temos procurado refletir sobre isso. Então Deus certamente está falando conosco, e isso vai nos fazer mais perseverantes para a sua glória. E o primeiro conselho que eu trago para vocês é: persevere em uma causa de Cristo. É muito mais fácil você não desistir quando você tem uma causa para seguir. Por isso que a gente faz tanto apelo para vocês virem participar de um ministério. Venha para o Concílio, venha para um ministério de ação social, venha para nos ajudar no Ministério dos Jovens, venha participar do Ministério da Família, venha participar do Ministério de Louvor. Tem tantas coisas para fazermos. Essa perseverança também nos ajuda a trabalhar o nosso caráter, porque nós estamos mais próximos dos nossos irmãos, a gente passa a ver mais os nossos defeitos e não escondê-los, e isso faz com que a gente possa se consertar mais. Perseverar numa causa de Cristo é algo que está no coração de Deus, porque em Provérbios 24:11, Salomão disse: livra os que estão sendo levados para a morte. Um conselho: livra aqueles que estão morrendo, ou seja, faz alguma coisa pelas pessoas. Para de ficar aí só sentado, assistindo TV, enfim, fazendo tantas outras coisas, só trabalhando em prol de si mesmo. Faz alguma coisa por alguém. Provérbios 31:18. Abre a boca em favor do mundo, pelos direitos de todos os que se acham desamparados. É um conselho de Deus através da vida de Salomão para nós.
Então, perseverar numa causa é algo que Deus já tem nos mostrado. Porque é muito mais difícil você estar no ministério e sair do que você simplesmente estar frequentando os cultos. É muito mais fácil você permanecer ligado ao Senhor quando você tem algo a lutar. Esse é o nosso primeiro conselho. O segundo conselho é: ame mais Jesus do que a causa. A causa você escolheu, mas você tem que amar mais a Jesus do que a causa. Sabe por quê? Porque quando você ama mais a causa do que o Senhor Jesus, você tende a ficar cansado, você fica exaustado, você tem vontade de desistir, porque você não vai aguentar todo o peso da responsabilidade. Aí você vai ter que jogar tudo nos braços de Jesus e começar tudo de novo. Mas quando você ama a Jesus em primeiro lugar, além da sua causa, além do seu ministério, acima de qualquer coisa, você não vai se sentir cansado. Amém? Kleber Lucas disse: meu alvo é Cristo. Nosso alvo deve ser Cristo. Esse é o foco. É aí onde mora a idolatria. Quando nós começamos a olhar para as pessoas, porque fulano eu vou me espelhar em alguém. Não pode se espelhar em alguém. Você tem que se espelhar em Jesus. Você pode seguir pessoas, exemplos de pessoas. Você pode adotar procedimentos, sim, mas você tem que olhar para a vida de Jesus. Porque é Ele que é o nosso autor e o consumador da nossa fé. É de Jesus que vem as bênçãos. É do Senhor Deus que vem a nossa proteção. É do Senhor que vem a nossa força. É do Senhor que vem a nossa vontade de continuar. E é do Senhor que vem todas as nossas boas ações. Tudo que a gente faz de bom. E aí, quando a gente faz algo olhando para Jesus e não para a causa, nós recebemos o verdadeiro galardão. Às vezes eu vejo tantas propagandas de ações sociais nas igrejas, na TV. Eu fico assim me sentindo tão mal, porque a palavra Jesus, o próprio Jesus disse: quer orar por alguém? Vai lá no teu quarto, se tranca lá e ora por aquela pessoa. Quer fazer alguma coisa? Faça, dê esmola, mas não precisa dizer para ninguém. Você não precisa mostrar, porque Deus está vendo o que você faz, aquilo que nós fazemos, e ninguém vê. Deus vê, e Deus é quem entrega o galardão. Às vezes eu fico assim um pouco receosa, porque meu marido é do tipo bem coruja, né? Ele gosta muito aquela coisa assim de ficar me elogiando. Eu digo: pare, deixa o meu galardão, eu quero o meu galardão de Jesus. Senão não adianta nada. Eu quero receber quando eu entrar lá no céu. Aí eu recebo tudo, mas aí ele toma 90% do meu galardão todas as vezes que eu faço alguma coisa boa para ele. Enfim, nós precisamos amar mais a Jesus do que a causa. Amém? Outro conselho: consinta em ser impopular. Esse conselho é o conselho que vai mais de encontro às nossas vidas. Consinta, se deixe ser impopular. Porque se você quiser ser perseverante na vida cristã e agradar as pessoas, se você quiser ser perseverante na vida cristã e ser admirado, ser bajulado, você está no caminho completamente errado, porque isso não acontece. Você tem duas opções. Se você quiser realmente assumir esse papel de ser um cristão admirado, elogiado, observado, popular, Deus provavelmente vai se afastar. Na verdade, você vai se afastando de Deus aos poucos, porque Deus é muito discreto para esse tipo de coisa. João 15:20 diz assim: não é o servo maior do que o seu senhor? Se a mim perseguiram, também perseguirão vocês.
Então vão falar mal, sim. Vão achar ruim? Vão achar. Você pode fazer o que você achar melhor, do jeito que você achar melhor, mas sempre vai ter um que não gosta. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Sempre vai ter alguém para criticar. Lá no seu trabalho, você faz tudo direito, mas tem alguém que não gosta do trabalho que você faz. Acha que faria melhor do que você. Então, ser impopular, abrir mão da sua reputação, abrir mão da sua glória, é fundamental para você ter uma vida perseverante. Porque senão você não vai conseguir chegar lá. Quando as pessoas começarem a lhe criticarem, começarem a lhe caluniarem, aí você vai dizer assim: ah, não, Deus não me chamou para ser humilhado, não. Que história é essa? Paulo disse: eu sou humilhado o tempo todo. Deus nos chamou também para ser humilhados, meus irmãos. Deus nos chamou também para ser humilhados. Ninguém olha para nós como Deus nos olha, não. O olhar de Deus é um olhar especial. É por isso que eu olho para Ele. Porque se eu olhar para as circunstâncias, para o que está fora, eu sei que eu não vou conseguir. João 15:18 tem um consolo para nós que sofremos esse tipo de coisas. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborrece. Oh, aleluia. Se você tem sido aborrecido, você pode ter a certeza de que Deus está comprando a sua causa. Deus está com você. Não se importe com o que as pessoas falam, não se importe com o que as pessoas pensam. Se importe com o que Deus pensa de você, com aquilo que você faz para Deus. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro a vós me aborrece. Primeiro do que a vocês me aborrece. Se os meus olhos não estão fixos no alvo, eu não vou suportar o criticismo. Ah, eu me converti, fui para a igreja, mas depois eu vi tanta fofoca, tanta coisa. E aí, meu irmão, tu nunca falasse de ninguém também, não? Tu nunca abrisse tua boca para falar mal de ninguém? Tu nunca fizesse nada errado? Só os outros que têm defeitos? Não, gente, não é assim não. Deus quer paciência, Deus quer tolerância, Deus quer amor, Deus quer compreensão, Deus é mansidão. Jesus é tudo isso. Por isso que a gente tem que olhar para Ele e aprender com Ele. E amar os nossos irmãos. E olhar mais para nós. Paulo disse: se estivesse agradando o homem, eu não seria servo de Cristo. E aí? Dá para acreditar? Gálatas 1:10. Coisa linda, né? Se estivesse agradando o homem, eu não seria servo de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Nossa audiência é Jesus. Amém? A nossa audiência é Jesus. É para Ele que nós devemos olhar. Se você começar a ouvir o que os outros dizem e pensam de você, você não vai conseguir ir para lugar nenhum. E não é só na vida cristã, não. É quando você estiver fazendo um curso universitário, uma pós-graduação, no seu trabalho. Quantas vezes você não sofreu algo nesse sentido? Quarto conselho e penúltimo. Eu já estou encerrando. Ofereça seu corpo como oferta para Deus. Paulo em Romanos disse, capítulo 6, versículo 12 ao 14. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um de seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas ofereceis a Deus como instrumentos de justiça. Nós somos donos do nosso corpo. Salmo 1 diz o seguinte: bem-aventurado, feliz é o homem que não anda
segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Não é isso mais ou menos? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nem escuta, nem se detém, nem se assenta, não faz nada disso. Então nós controlamos tudo isso. Isso gera uma ação física, um deslocamento. Ou seja, nós somos donos do que nós fazemos. Nós temos o controle sobre a nossa vida. Se eu quiser caminhar para a direita, eu vou. Se eu der uma ordem para o meu corpo de caminhar para a esquerda, eu vou. Então eu posso controlar o meu corpo e oferecê-lo como sacrifício agradável a Deus e não obedecer às minhas paixões. Vai ser muito mais fácil para mim permanecer na vida cristã, ser perseverante, se eu atender a esses princípios. E o quinto conselho e último: escolha companhias certas. 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis. E esse é um texto que eu dedico a todas aquelas pessoas que têm muitas companhias que não têm uma vida cristã. A todas aquelas pessoas que têm muitos amigos de sair, de conversar, de pedir conselho, que não são cristãs. Eu tenho muitos amigos que não são cristãos, que não se comportam de acordo com a palavra de Deus. Mas eu não posso ouvir conselho dessas pessoas, porque o meu conselho está aqui. O meu conselho está em pessoas que estão aqui dentro. Essas pessoas sim eu posso me aconselhar, mas eu não posso pedir conselho de pessoas que têm vida destruídas. Então Paulo diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Conversa demais com alguém que não tem a mesma fé que você. Eu já vi muita gente, muitas pessoas se desviarem por causa disso. Começa a conversar, a pessoa começa com questionamento: e Jesus ressuscitou mesmo? E será que foi desse jeito? E Jesus vai voltar mesmo? Começa a questionar. E será que... Será? Daqui a pouco você não está mais nem vindo para a igreja. Converse com aqueles que têm perseverado na vida cristã. Peça conselhos a essas pessoas. Preserve amizades que levam você para Deus. Eu tenho uma amiga que passou 15 anos para aceitar Jesus. Fazia 15 anos que eu pregava o evangelho para ela. Vocês já devem estar fazendo as contas aí para saberem a minha idade, né? Bem, pelo menos 15 anos eu não tenho mais, porque eu não comecei a pregar quando eu era recém-nascida para ela. E aí ela fez o último cursilho feminino e aí aceitou Jesus lá. 15 anos, antes da época da faculdade. Aí ela dizia sempre assim: Michele, olha, minha mãe disse que o verdadeiro amigo é aquele que leva você para a igreja, que chama você para a igreja. Esse sim é o seu verdadeiro amigo. Não é aquele que apoia as coisas erradas que você faz, não. Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro do insensato também se tornará mau. Por isso que tanta gente boa se acaba mal, por causa das influências negativas, por causa da influência, porque muitas vezes nós somos mais influenciados do que influenciamos. Então você deve procurar ler biografias, a vida de pessoas que fizeram grandes coisas para Deus, escutar histórias de gente que tem experiência com Deus. Ontem o irmão Paulo pregou aqui na Unijovem e ele falou um pouco da vida dele, né? Como educou os filhos e tal. E eu aprendi tanta coisa, porque eu tenho um filho de 4 anos e tenho muita coisa que eu preciso saber. Então assim, eu achei super interessante ele ter dito que nunca tinha batido nas meninas, né? Como pode? Como ele conseguiu isso? Eu quero saber.
Nós precisamos parar e ouvir conselho de pessoas que têm realmente algo a nos oferecer. Eu sempre, quando eu cheguei aqui, eu ficava pensando assim, pastor Aécio, 3 filhos, os 3 filhos na igreja, né? Pastor João também, apesar do que aconteceu, Davi tocando aqui, Rafaela não deixou, está aqui sempre, né, nos ajudando. Enfim, são pessoas que souberam educar. Eu preciso aprender com essas pessoas. Nós precisamos aprender com essas coisas. Eu não vou aprender com famílias que foram destruídas porque ignoraram a palavra de Deus. Amém? Nós estamos perdendo gerações para a superficialidade. Eu adoro o Facebook. Eu vivo conectada, mas eu também não abro mão da leitura da palavra de Deus. Eu não abro mão de uma boa conversa com um bom amigo. Eu não abro mão de sair com minha família por causa de TV, por causa do final da novela. Como eu vejo o povo tudo desesperado porque não teve reprise do último capítulo de uma novela aí. Aí eu fico pensando, aí o pessoal ficou postando assim, decepção com a Rede Globo. Não houve reprise da novela. Todo mundo de repente começa a curtir. Meu Deus do céu, não dá para acreditar nisso. Nós estamos perdendo, né? Eu lembro que lá em casa, quando a gente era bem criança, meu pai, minha mãe e meus irmãos, a gente se reunia para jogar dama, dominó, pegar varetas. E a gente passava horas e horas e horas e horas. E hoje não, é cada um no seu quarto, assistindo televisão, ninguém conversa mais. Nós precisamos rever os nossos valores e estar acompanhado de pessoas, de boas companhias, para que nós possamos ser firmes e perseverantes. Então eu quero convidar você a ter uma vida de perseverança na presença do Senhor. Eu queria chamar pastor Aécio agora, já encerrei minha palavra, minha mensagem, para fazer uma oração com vocês. E se alguém quer recomeçar, se alguém quer começar do zero, com essa vida de Deus, que você comece hoje. Saiba que você tem alguém para lhe ajudar, que é o Senhor. Não tome maus exemplos. Não siga maus exemplos, porque esse mundo não tem nada para oferecer. A igreja tem defeitos, a sua igreja pode ter problemas, mas para onde você for, você vai encontrar problemas. Onde você chegar, só vão mudar as carinhas, porque na glória é que nós vamos ser perfeitos. Amém? Glória a Deus.